nem nada. Essa parte aí da educação à distância, a gente vê que a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade para entregar as atividades no prazo. Mas se vocês pararem para pensar, se vocês, no tempo que vocês têm de aula, vocês pegarem esse tempinho aí para fazer uma lição ou outra, não acumula e dá tempo de entregar tudo. Eu acredito que a semana que vem eu já estou pensando em passar o trabalho bimestral. Sabe por quê? Porque depois fica assim, ó, todo mundo passa trabalho junto e vocês ficam tudo perdido. Então, vou ver se a semana que vem ou a outra eu já passo trabalho bimestral, tá? Porque o bimestre termina, acho que dia 2 de outubro. Então, aí vocês entregam o trabalho no mês de setembro e fica tudo certo para não ficar depois esse bololô com um monte de coisa para vocês fazerem. Mas vamos tentar nesse bimestre entregar as lições certinho, entregar trabalho bimestral, para não ter que ficar aí de rec, né, amores? Porque é uma vergonha ficar de rec porque não entregou trabalho bimestral, né? O trabalho era muito simples. É só fazer dois mapas mentais. Uma coisa fácil aí de fazer. Então, vamos tentar esse bimestre agora que a gente está começando, para a gente caminhar certinho, né? Para depois não ter ninguém de rec aí. A gente já está indo no terceiro bimestre, já a gente caminha para o quarto e já férias de novo. A única coisa que está partindo do meu coração é que eu não vou ter vocês o ano que vem. Mas, quem deixar de entregar lição, né, eu posso fazer com que fique comigo ano que vem. Então, aí fica a escolha de vocês. Se vocês quiserem ficar comigo ano que vem, podem continuar me entregando lição e tudo mais. Agora, quem não quiser, entregue tudo certo, que, ó, vai para o primeiro colegial. Não, brincadeira, gente. Todo mundo faz direitinho. Ela tá brincando. Eu falei para a Rosário outro dia, eu falei, Rosário, será que tem como você abrir primeiro, segundo e terceiro? Porque todo ano, quando vocês vão embora, a sala vai embora, me dá um aperto no coração, parece que eu tô perdendo alguém. Sem brincadeira. Me dá tristeza. Mas vocês têm que, né, crescer, né? E caminhar aí para novos rumos, né? É a vida. Bom, então vamos lá. Nós estamos na página 12, que a gente vai falar sobre espelhos, né? O efeito óptico nos espelhos e lentes, página 12. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alguém me chamou? A Karine pediu pra te avisar que hoje ela foi tirar sangue, aí por isso que ela não vai vir. Mas ela tá bem? Tá, ela falou que é de rotina. Ah, então tá bom, não tem problema. Sem problemas. Oi, Carlinhos, eu vi que você entrou agora, não falei com você, nem com a Júlia. Oi, Gustavo também. Gustavo, você tá muito safado, viu? Vou te pegar, tá? Só para te avisar. É, você mesmo, seu cara de pau. Oxi, o que ele fez? E, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos ligar as câmeras, porque a tia Pri vai entrar, entendeu? Para ver quem tá com a câmera ligada e quem não está. Ela fez isso em todas as minhas aulas. Então, é melhor vocês ligarem as câmeras, tá bom, bonitinhos? Porque ela foi para deixar com falta quem está com a câmera desligada. Fica a dica aí, né? Obrigada. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre os espelhos, a gente tem que lembrar o que é ótica, né? Então, ótica é uma parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos relacionados à luz. Então, assim, a gente só consegue enxergar porque a luz reflete sobre o ambiente, depois ela é refletida para os nossos olhos, o cérebro interpreta o sinal luminoso de acordo com a intensidade da luz, gerando a imagem. Assim eu consigo ver tudo. Por que fala que eu falei que o sinal luminoso de acordo com a intensidade da luz? Porque quanto mais claro, melhor a gente consegue ver. Claro, se tiver uma luz muito, muito forte sobre o meu rosto, de repente a nossa visão, né, não fique tão boa. Ou se tiver tudo apagado, eu não consigo enxergar nada. Então, a gente só consegue enxergar de acordo com a intensidade da luz, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre espelhos, que a gente tem aí, ó, espelhos esféricos, côncavos e convexos, né? Que é dando continuidade no que a gente falou na outra aula. A gente já sabe que o espelho reflete a nossa imagem. Quem que não se olha no espelho? Hoje em dia, né, gente?
as pessoas estão tão vaidosas que, se bobear, tem um espelho dentro da bolsa, dentro da mochila da escola, né? Porque a gente sempre quer ver se está tudo ok com a gente. Mas existem alguns tipos aí de espelhos, né? Que a gente vai ver agora. O primeiro que a gente vai ver a gente vai falar do espelho plano. O espelho plano é aquele que a gente vê, aquele que a gente tem na nossa casa. O que acontece com o espelho plano? A luz bate em uma superfície desse tipo que é plana, ela é refletida e a gente consegue ver a imagem exatamente como ela é, que é o caso dos espelhos que a gente tem na nossa casa, que são chamados de espelhos planos, tá bom? Existem também os espelhos que são esféricos, que são esses que a gente vai falar agora, esférico côncavo, esférico convexo. Os espelhos esféricos são aqueles que têm em forma de calota esférica, são redondos, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre esses dois. Então, a gente tem aqui, ó, a imagem dos espelhos convexos e dos espelhos que são côncavos. Os espelhos convexos, que são esses aí que vocês estão vendo aí na imagem, né? A gente consegue ver de forma nítida, mas também as imagens são menores em relação ao objeto. Por quê? Porque ela permite, quando esses espelhos eles são assim convexos, que a gente veja uma área muito maior. Então, esse tipo de espelho aqui, eles são colocados aonde? Estacionamento de shopping, em ruas, em lojas, quando querem pegar uma área muito maior, porque você consegue ter uma imagem nítida, a imagem ela fica menor, mas ela abrange um local muito maior, tá? Nos espelhos convexos, ou nos espelhos côncavos, que é nesse caso aqui, ó, a gente consegue ver o quê? Uma imagem muito maior, mas ela pega um determinado local só. Então, aqui eu dei o exemplo desse aparelhinho que eu não sei o nome. É um espelho de dente. De dentista. O dentista, toda vez que ele pede lá para você abrir a boca, ele coloca esse raio desse espelhinho aqui. Esse espelhinho é um espelhinho côncavo. O que ele faz? Ele aumenta a imagem, né? Ele deixa a imagem maior. Então, na hora que ele coloca no nosso dente, para ela não ter que ficar lá dobrando a cabeça para olhar dentro da nossa boca, esse espelhinho auxilia ele deixa o dente que ela vai olhar muito maior e consegue ter uma visão melhor. Esse espelhinho aqui, ó, eu não sei se as meninas têm, mas ele também é usado, ele tem geralmente duas partes, né? Para quando a gente vai fazer maquiagem, quando vai tirar espinha, quando vai tirar sobrancelha. Por quê? O espelho côncavo, ele deixa a imagem maior. Então, quando a gente vai se olhar no espelho desse, dá até tristeza. Tipo, no meu caso, vejo até minhas rugas. Porque ele deixa a imagem maior. Então, se você vai tirar a sobrancelha, você consegue ter uma imagem melhor. E tudo isso. Então, a diferença do espelho côncavo dos espelhos convexos o espelho côncavo, ele deixa a imagem maior, mas ela pega só o determinado local que a gente está querendo ver. E os espelhos convexos, ele deixa uma imagem menor, mas abrange um espaço muito maior. Tudo bem? Não entendi muito bem, não. Não entendeu nenhum dos dois? Então, vou voltar. Os espelhos convexos, esse aqui, ó, que a gente tá vendo, eles, quando vai focalizar, que nem você mora em prédio hoje. Se você olhar na porta do seu prédio, no estacionamento, ele tem um espelho desse aqui, ó, que é um espelho convexo. Por quê? A imagem desse espelho consegue pegar, pela curvatura dele, ele consegue pegar um espaço muito amplo. Então, ele consegue pegar todo mundo que está saindo do estacionamento, né? Só que, embora ele pegue um local maior, a imagem dele, você vê na imagem os objetos, as coisas menores. Por que você consegue ver menor? Porque ele está abrangindo uma área muito grande. Que nem aqui, ó. Aqui é o espelho numa loja.
consegue ver tipo a loja toda, mas você vê os produtos bem pequenininhos. Isso é um espelho convexo. O espelho côncavo, ele deixa o objeto muito maior, né? Mas ele focaliza somente num único local, ao contrário do convexo. Então, o convexo, ele pega uma imagem ampla de um local grande, mas a imagem é pequena. O espelho convexo, você vê a imagem grande, mas você vê somente o local que está sendo focalizado ali. Por exemplo, o espelhinho do dentista. Na hora que ele enfia na sua boca, ele vai ver somente aquele dente que, de repente, você reclamou que está com dor ou que está cariado. Somente aquilo. Ou esse espelhinho aqui, que é tipo espelho de maquiagem. Na hora que você olha nele, se você vai tirar sua sobrancelha, você vê que sua sobrancelha é muito maior. Se você não quer ver uma parte determinada do seu rosto, você vê muito maior. Então, o espelho côncavo, ele foca somente num determinado local, mas deixa a imagem maior. O espelho convexo, ele abrange um local muito maior, mas deixa a imagem pequena. Então, Entendeu? meu espelho não é nada... Meu espelho não é nada que você tem... Não, o espelho que você tem na sua casa é um espelho plano, que é o espelho que a gente tem. Os espelhos que tem em casa, no banheiro, são espelhos planos, onde a imagem que está sendo refletida é a mesma que você tá vendo. É idêntica a imagem refletida e a imagem que a gente vê. E nesses casos, desses espelhos esféricos côncavos, esféricos convexos, a imagem que a gente vê no convexo, ela é menor, embora pegue um espaço mais amplo, e no espelho esse é no convexo, e no espelho côncavo, você vê uma imagem muito maior, mas você vê só o local onde você está focalizando. Essa é a diferença aí. Mas os espelhos que você tem na sua casa, geralmente os de banheiro, de quarto, que a gente vai se arrumar, que a gente fica se olhando, são espelhos planos, que a imagem sai de acordo com o que ela é mesmo. Não tem nenhuma distorção aí da imagem. Tudo bem? Sim. Eu entendi. O que você não entendeu, Isa? Então me fala para eu poder focar na parte que você não está compreendendo. Eu não consigo identificar, tipo, como eu vou poder identificar se eu ver um... Ó, o espelho convexo, toda vez que você olhar nele, por exemplo, quando você sair do seu prédio, vai ter um espelho convexo, com toda certeza. Esse espelho, ele serve para quê? Para quando a pessoa olhar por ele, ela poder ver uma área maior, por exemplo, um estacionamento todo, toda a loja, mas nele a imagem ela é pequenininha. O que você vê nele é menor, né? No espelho convexo, você consegue ver só a área que você está focando e a imagem fica muito maior. Essa que é a diferença aí para você, quando você vê os espelhos, você conseguir identificar. Ah, então, tipo, ou melhor, eu acho que tem uma forma melhor também. O espelho convexo é aqueles espelhos mais compridos que fica fixado na rua, sabe, né? Na verdade, eles são todos esféricos, são assim, redondinhos, do jeito que tá aqui mesmo. Não, mas tipo, é mais... Eu tô falando, não, com uma espécie de gravetinho. Tipo, é uma espécie de lupa, mas só que é um espelho. Ah, sim, isso mesmo. É isso mesmo. Pro, meu pai tem na farmácia esse espelho aí. Que aí consegue ver tudo, né? É, porque lá o povo safado pra roubar, aí ele colocou pra ele poder ver. É a melhor coisa mesmo. Uma espécie de poste espelho. É isso mesmo. Eles usam para isso, para poder olhar a área toda. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre lentes. Quando a gente fala de lentes, né? O que a gente pensa já no óculos, né? Lente de grau, né? As lentes, gente, elas são extremamente importantes aí para a humanidade. Ela foi descoberta lá por Galileu Galilei, tá? Quando ele descobriu lá o telescópio, que ele apontou para a luneta, quando ele apontou lá para o céu, e ele descobriu que a Terra não era o centro do universo.
Descobriu não, na verdade, ele só estava apoiando a teoria, né? Então, ele conseguiu ver que aquela teoria era correta, né? Que a Terra não era o centro do universo. Então, a lente, ela vem desde lá, sei lá quantos mil anos, né? Muito tempo atrás. Mas, claro, ao longo do tempo, as lentes, elas foram sendo aperfeiçoadas, né? E hoje a gente utiliza lente em telescópio, em microscópio, máquinas fotográficas, celulares, porque aqui, ó, tem lente, né? Que a gente utiliza, óculos, lente de grau mesmo, que a gente coloca dentro dos nossos olhos. Então, hoje, as lentes, elas são, assim, extremamente importantes, porque quem anda hoje sem celular? Ninguém. Quem não tira foto? É um ET, porque todo mundo tira foto hoje em dia, né? Cada passo é um flash, né? Ai, tô bonita, vou tirar uma foto. Fez não sei o quê. Então, gente, a lente hoje é essencial na nossa vida para tudo que a gente vai fazer. As lentes, elas podem ser classificadas de duas formas, que tá aqui na telinha de vocês. Lentes convergentes e lentes divergentes, né? Agora a gente vai conseguir ver a diferença das duas. Primeiro a gente vai falar das lentes convergentes, né? Nas lentes convergentes, eu coloquei desse jeito porque vai dar para vocês compreenderem direitinho por conta dessas linhazinhas vermelhas aí. Nas lentes convergentes, os raios de luz, eles refletem em paralelos. Isso são paralelos, assim, ó. Estão vendo? Um do ladinho do outro. Isso são paralelos. Então, o raio de luz reflete em paralelo no eixo principal, qual é o eixo principal? Aqui, né? A lente. Essa partinha azul. Então, refletiu em paralelo aqui no eixo principal. E aí, depois elas vão se concentrar no mesmo ponto. Então, ou seja, eles vêm em paralelo, depois eles se concentram no mesmo pontinho aqui. Essa forma com que a luz reflete é chamado de foco real, tá? Tem tudo isso na apostila de vocês, não precisa anotar nem nada. Depois é só vocês irem lá e darem uma lidinha que tá lá na página. Só Deus sabe a página. Página 14, eu acho. Começa na 13, depois é para 14, tá? Então vamos lá. As lentes convergentes, elas, o raio de luz reflete em paralelos, aí atinge o único ponto, se concentram, elas ficam em paralelos, aí elas sofrem depois o desvio, só depois que já passou pelas lentes, aí elas vão para um único ponto, que é esse ponto aqui, que é chamado de foco real, tá bom? Elas só sofrem o desvio depois que elas passam pelas lentes, tá? Geralmente, essas lentes convergentes, elas são usadas por pessoas que têm hipermetropia nos olhos, tá? Pode falar. Você poderia voltar, por favor, nas lentes, sem ser cada uma, porque minha internet caiu aí. Sabe, o que eu falei sobre as lentes foi que elas são super importantes para a humanidade no geral. Aí eu expliquei que as lentes elas surgiram lá na época de Galileu Galilei, quando ele apontou a luneta para o céu e descobriu que a Terra não era o centro do universo, como as outras pessoas diziam naquela época, né? Então ele conseguiu ver através de uma luneta, que foi graças às lentes. Então as lentes elas já existem há milhões de anos. Só que eu expliquei que elas foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo aí, né? E hoje a gente utiliza ela em microscópio, em máquinas fotográficas, em celulares. Elas são utilizadas em telescópios também, né? Para poder olhar lá o universo. E aí eu estava explicando que elas são classificadas de duas formas, em lentes convergentes e divergentes. E aí eu estava explicando as lentes convergentes, que diz que o raio de luz, eles refletem em paralelos, que foi o que eu expliquei, por isso que eles estão um do ladinho do outro.
né? Então, eles estão em paralelo e eles vão até o eixo principal. Qual é o eixo principal? A lente, que é essa partinha que está em azul. Depois que elas passam da lente, elas sofrem um desvio e se aproximam e se concentram no único ponto, que é este daqui. Tudo bem? E aí eu falei eu acho que eu perdi o nome alguma coisa. desse... Hã? Eu acho que eu perdi, porque minha internet caiu, eu acho que eu perdi alguma coisa, por isso. Não, tudo bem, mas você entendeu o que a Pro explicou agora? Mais ou menos. Ô, Pro, Oi. são as mesmas lentes que usam as lupas ou é diferente? Ah, não. Aí cada lente ela é feita de uma forma para o que vai ser o determinado uso. Por exemplo, ó, a minha lente do óculos, eu tenho astigmatismo e miopia. Então, assim, de repente tem que pôr uma lente convergente misturada com uma divergente para poder enxergar melhor. Num telescópio. O telescópio você tem que ver a longa distância e deixar o negócio maior. Então, aí a gente tem que ver cada aparelho é um tipo de lente, né? Aí eles vão trabalhar a lente para a função que vai ter aquele aparelho. Ou o óculos, né, que seja. Ah, tá. Esse era tipo, vai tudo de aumento para uma coisa só, tudo que diminui para uma coisa só, mas não é cada uma para uma coisa. Cada uma é trabalhada de uma forma. Ah, tá. Aqui, ó, você vê nas lentes convergente, tem lá a biconvexa, plano convexo e a côncavo convexo. Mas a gente não vai entrar nisso, porque vocês vão ver isso no ensino médio. Isso até fala na apostila de vocês, que tudo isso que a gente está vendo, vocês vão conseguir compreender, mas que vocês vão se aprofundar nesse assunto no ensino médio quando vocês falarem física, tá? Então, por isso que a gente não vai se aprofundar tanto nesse assunto, porque é um assunto de física mesmo, vocês vão ver no ensino médio. Ah, tá. Ô, Isa. Ô, Isa. Isabelle. Vixe, Eu acho que ela caiu de novo. eu também. Isa, você tá me ouvindo? Tô. Você conseguiu entender essa parte dos convergentes? Eu acho que a internet está caindo, né? É. Bom, o que a gente tem que entender das lentes convergentes? Que os raios refletem em paralelos, um do ladinho do outro, atingem o eixo principal, que é a lente, e depois que eles atingem o eixo principal, eles sofrem um desvio. E esse desvio, eles fazem com que os raios de luz, eles se concentrem num único ponto. Então, elas estão vindo em paralelos, e depois, o que acontece? Depois que passou pela lente, acontece um desvio, onde eles todos vão se concentrar no mesmo local. Isso que é a função das lentes convergentes. Por isso que a gente usa óculos, né, gente? Porque depois que passa por aqui, eu vou conseguir formar imagem na minha cabeça, porque é isso que acontece. A luz passa pelo meu óculos, aí forma a imagem na minha cabeça para depois eu ver o que eu estou vendo. Então, depende dessas lentes aqui, para a imagem vai ser formada de uma forma. Porque se eu tiro o óculos, a imagem vai ser formada de uma outra forma pelo problema que eu tenho. Então, as lentes ajudam nisso. Vai ser formada a imagem. Oi? Não, mas o que a lente convergente faz aí? Por favor. O que ela faz? Ela aumenta. Como? Tá vendo aqui, ó? Ela dá um aumento. As pessoas que têm hipermetropia, que é uma deficiência nos olhos, elas não enxergam muito bem de perto. Então, quando ela está olhando de perto, de repente ela não consegue ler essas letrinhas. O que faz essas lentes convergentes? Elas aumentam para que a pessoa consiga ler o que está escrito no papel de perto. Entendeu? Tá vendo essa lupinha aqui? Que mostra que ela aumenta. A hipermetropia é isso, né? A pessoa não consegue ver de perto. Então, quando ela coloca os olhos, ela consegue ver essa imagem maior. É isso. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá, passar para as divergentes. As lentes divergentes, o que acontece? Os raios de luz vêm
refletem em paralelo no eixo principal e elas sofrem dupla refração. O que que acontece? É como se elas tivessem, como se elas se quebrassem, e aí elas se espalham. Isso é chamado de foco virtual. Elas afastam o raio de luz. Então, pensem aqui, ó, elas igual às convergentes, o raio vem em paralelo, um do ladinho do outro. Quando ele passa pelo eixo principal, é como se elas se quebrassem. Então, o que que acontece? Cada uma vai para um lado, elas se espalham. Quando elas se espalham, isso é chamado de foco virtual, ou seja, elas se afastam do raio de luz. Esse tipo de lente é para quem tem miopia. Por exemplo, eu tenho miopia. Se eu tiro óculos, eu vejo as coisas meio embaçadas, né? E eu não consigo enxergar muito bem de longe, porque eu tenho astigmatismo junto. Então, o que que acontece? Ela faz com que eu consiga enxergar as coisas da forma com que elas são e não embaçadas, né? É essa a função. As lentes convergentes, elas deixam as letras maiores, né? E nesse caso aqui, as lentes deixam ela do jeito que ela é mesmo, né? Não deixa ela maior e nem deixa ela muito menor, né? A gente consegue ver do jeito que é. Quem aí utiliza óculos e tem miopia, sabe? Ou astigmatismo, a gente acaba vendo as coisas meio distorcidas. O astigmatismo, a gente não consegue enxergar de longe, né? Então, a função dessas lentes divergentes é essa, né? Ajeitar o foco aí e permitir que a gente consiga enxergar de longe aquilo que a gente não enxerga, tá? Tudo bem ou não? Não, falar agora do astigmatismo. E a miopia? A miopia, a gente não consegue, pelo menos estou falando por mim, né? Quando eu tiro meu óculos, eu vejo as coisas, não consigo ver com nitidez, né? Eu vejo meio embaçado, de longe, assim. Tipo assim, se eu te encontrar na rua sem óculos, eu não sei quem é você, entendeu? Porque eu vejo meio embaçado. E com óculos, não. Com óculos a gente consegue ter uma visão perfeita do que tá vendo lá, né? Então não é a mesma coisa? Tipo, a gente não consegue ver de longe com a miopia aí, com astigmatismo? Não é O a mesma astigmatismo, coisa? eu não enxergo, eu consigo ver as coisas mais nítidas, mas, por exemplo, uma coisa que tá uma letra de longe, eu não consigo enxergar. Aí eu não sei te explicar o motivo disso. Tipo, a doença que é, esse problema que eu tenho. Mas eu não enxergo de longe. Tipo, eu não consigo ler um ônibus se ele estiver muito longe, entendeu? Por conta do astigmatismo que eu tenho. E a miopia, se eu tivesse somente a miopia, o problema é o quê? Ela não foca direito. Quem tem miopia, as coisas não ficam tão nítidas. A gente vê um pouco embaçado. Mas isso eu tenho os dois, né? Eu tenho miopia e astigmatismo. Mas tem gente que tem somente miopia, tem gente que tem só astigmatismo, que são problemas no globo ocular, né? Que as pessoas têm. E aí precisam da lente para corrigir, né? Tudo isso. Tudo bem aí ou não? Gente, caiu todo mundo? O que que acontece? Deixa eu olhar vocês. Tudo pronto. Vocês não falam, eu acho que eu tô falando sozinha aqui. É, que a gente tá escutando. Estamos aqui, tá bom? Tem o maior barulhão aqui em casa, daí eu tô desligando o áudio pra não. Então, agora, já que a gente falou sobre lentes, a gente vai falar sobre luz e cores. Eu acho que vocês devem ter visto isso um pouquinho com a Patrícia, cores primárias, secundárias e terciárias, né? E cores neutras, que é a Patrícia que falava mais sobre isso, né? Na aula passada, eu falei um pouquinho sobre a descoberta do Isaac Newton, né? De que fenômeno da cor do mundo ocorre graças à fragmentação da luz branca, ou seja, que a luz branca é a junção de todas as cores, onde eu ainda mostrei o desenho do prisma, onde quando uma luz branca passava, ela era... Na hora que saía essa luz lá, é como se ela tivesse decomposta em várias outras cores, né? E eu pedi também para vocês fazerem a pesquisa do arco-íris.
Alguém quer me falar sobre a pesquisa do arco-íris? Como que forma o arco-íris que vocês viram? Eu vi que é. Peraí, deixa eu pegar o caderno que eu vou ler. Mas eu vi que é meio que como a luz do sol é branca, alguma coisa assim. Aí quando passa pela água, né? Pela gotinha da água, meio que acontece isso, que é um efeito óptico, alguma coisa. Exatamente, porque uma luz branca passa por uma gotinha de água. Essa gotinha de água é como se fosse o prisma e ocorre a refração. O que é refração? Quando as cores se dividem. Por isso que forma-se o arco-íris com todas aquelas cores lindas que a gente vê. Exatamente isso, Júlia. Então, e é graças à existência da luz sobre a atmosfera que as cores são projetadas em nossa volta. A gente consegue ver tudo com cor, né? As cores que a gente vê dependem da frequência da luz. Então, diferença de frequência são percebidas diferentes cores. Pensem só, se você está num lugar totalmente escuro, que cor que você vê? Preto. Não é isso? Que é a ausência da luz. Então, você só vai conseguir ver aquilo. Às vezes, você vê por uma frestinha, uma luzinha. Aí, aquilo já começa a mudar tudo, né? As cores, se vocês quiserem acompanhar lá na apostila agora, que eu peguei da apostila mesmo lá. As cores são classificadas lá em primárias, que são azul, vermelho e amarela, que são cores que podem ser usadas para combinar e criar outras cores. São também chamadas de cores puras. Por quê? A partir dessas três cores, azul, vermelho e amarelo, que foram formadas as cores secundárias. Foram as misturas dessas que formaram as cores secundárias, tá? As cores secundárias são laranja, violeta e verde. Então, laranja foi a junção do amarelo com vermelho, o violeta do vermelho com azul e o verde do azul com amarelo. Então, a gente vai percebendo que as cores foram sendo formadas a partir da junção das outras. E as cores secundárias são a junção das cores primárias juntamente com as cores secundárias. As cores terciárias, que deram aí as cores terciárias. As cores terciárias, aí a gente tem aí, né? Azul esverdeado, que é a junção do azul com verde, azul arroxeado, que é o roxo com violeta, vermelho arroxeado, que é o vermelho mais o roxo ou violeta, vermelho alaranjado, e assim a gente vai tendo todas as cores aí. As cores neutras, né? A gente diz que é quando ocorre o quê? A ausência da luz, né? Então, a gente tem aí tom marrom e cinza, que são derivados do preto e do branco. E também a gente vai tendo subtons, né? Que são cores com tonalidades mais fracas, que é tipo o preto e o branco, o cinza. E elas não possuem muito reflexo e não estão presentes no círculo cromático. O que é círculo cromático? Exatamente isso aqui. Isso aqui, ó, que a gente está vendo, são círculo cromático. As cores, elas são divididas em cores quentes, que estão relacionadas à sensação de calor, né? E tem as cores frias, que são relacionadas ao frio, assim como a cor da água aí. Mas eu peguei essa fotinho também, porque as cores quentes, que são chamadas de quentes, que estão relacionadas ao calor, elas são utilizadas para refletir aí, eu coloquei, ó, paixão, felicidade, entusiasmo e energia. E as cores frias estão relacionadas mais à relação de calma e tranquilidade. Por exemplo, uma pessoa, ela não vai pintar um quarto de vermelho. Difícil, né? Por quê? Porque o vermelho, ele dá mais aquela coisa de êxtase, né? Uma coisa mais de energia mesmo. E a cor fria aí traz mais tranquilidade. Então, geralmente, os quartos são pintados mais nessas tonalidades, embora o amarelo, que fala aqui, é aquele amarelo bem tchan, né? Um amarelo bem clarinho, traz mais tranquilidade, que é o que a gente quer ter quando a gente está em quarto, quando a gente está dentro da nossa casa, né? Isso de cores primárias e secundárias
Eu acredito que vocês tenham visto em artes com a Patrícia, né? Vocês não viram isso com ela? Vocês não lembram? Sim. Sim, né? Então fica mais simples aí de vocês compreenderem. Eu quero saber se tá ok para vocês nessa parte, porque a gente encerra esse primeiro capítulo agora. O que eu vou pedir para vocês? A gente já tem sexta e tem o final de semana. Para vocês, na casinha aí de vocês, tentarem dar uma lida nesse capítulo. Caso vocês tenham qualquer dúvida, todo mundo me tem lá no grupo. Você está no grupo, Isabelle? Tô. Então, aí, se vocês sentirem dúvida em qualquer partinha dessas, vocês me mandem um áudio e a Pro explica de novo. O que não pode é a gente levar dúvida, né? A gente está aí no terceiro bimestre. Eu espero que nesse terceiro bimestre a gente não tenha REC, não tenha gente deixando de fazer trabalho ou deixando de fazer lição. Então, quando vocês vão fazer a lição, é a hora que vai surgir a dúvida. E aí vocês têm que perguntar, amores. Segunda-feira eu vou passar o aplicando para vocês fazerem. Mas quando vocês forem fazer, vocês têm que me falar caso vocês tenham alguma dúvida, porque eu não tenho como adivinhar. Então, a gente vai ficar combinado assim. No final de semana, na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês vão ler o capítulo. Na segunda, a Pro vai passar lá como lição o aplicando. E caso tenha qualquer dúvida, vocês vão perguntar conforme vocês forem fazer o aplicando, se surgir a dúvida. Tá combinado isso? Certo. Tá? Não precisa ter, eu vou incomodar. Vocês não me incomodam. Eu tô aqui para tirar dúvida. Então, me manda um áudio, me manda uma mensagem, que aí eu respondo até por áudio para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas não pode carregar essa dúvida para frente. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Então, eu vou me despedindo de vocês. Bom final de semana. E segunda-feira estamos juntos lá no Vindimo, tá? No Vindimo, não. No Vindimo é porque eu já pus as notas. Eu estava pensando que ia falar isso. Vocês deem uma olhada lá, que já tem todas as notas lá também. Tá bom? Tá. Beijo, amores. Fiquem com Beijo, Deus, Pro. tá? Boa semana. Boa semana. Beijo. Beijo, Pro. Tchau. Beijo. Tchau. Tchauzinho.